Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Não, o cara governou o país durante 8 anos. Sim. E me fala uma atrocidade, nem no melhor período econômico da história do Brasil, que acho que foi no Império, com Pedro II, a classe média brasileira não teve melhor do que a classe média europeia. Tipo, eu fui puxar o dado objetivo, né? Acho que tem até aqui meu querido Minato, que é meu chefe de gabinete, economista, tá aqui pra não me deixar mentir. Se eu errar o número, o Minato me dá uma bronca. Mas acho que é R$3.400. Se você ganha R$3.400 por mês, você tá nos 20% mais rico da população. Uhum. Não é isso? 3.400? 3.400? Cara, isso não é nem a nossa classe média. Essa é a nossa classe média alta. A nossa classe média alta ganha R$3.400. Isso não é nem $1.000, cara. É verdade, isso não é... Qual é o cara de classe média europeia que ganha menos de $1.000? Não, eles têm bolsas escolares lá que são isso. É ridículo. E aí ele diz o seguinte... É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas, sabe, comprem um barco de $400 milhões e compre um outro barco para pousar o seu helicóptero. Sabe? O que faz uma pessoa com um barco de $400 milhões? Claro, porque todo cidadão de classe média brasileiro compra lá um barco de R$400 milhões. Eu tenho 3 aqui na minha garagem. Helicóptero para botar em cima do barco. Mas peraí, olha o que tá na natureza do pensamento dele. Ele quer dizer que ele quer estabelecer um padrão de vida necessário para as pessoas e que todas as pessoas precisam almejar ou querer no máximo ter aquele padrão de vida porque é o necessário. Porque se as pessoas quiserem, né, na tese da esquerda, a economia é um jogo de soma zero. Se eu ganho, você perde, né? Então, se eu quiser mais do que aquilo, eu vou estar explorando alguém, né? Eu vou estar acumulando capital. Então eu, governo, vou definir o limite que você tem pra você consumir. Esse negócio é absurdo. Não, isso é uma bizarro. burrice também. Isso é bizarro. É o comunismo, né? Isso é bizarro. Sim. Tipo, os caras não entendem que uma parte motivacional do ser humano é saber que ele pode trabalhar e quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. Se você tira quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, você mata a motivação do cara de se esforçar. Tem gente que, passa a vida inteira sacrificando e trabalhando 13 horas por dia porque ele tem a esperança que um dia ele vai conquistar uma vida melhor pra ele e pra sua família. E se você fala pra ele, mano, não importa o quanto você trabalha, o máximo que você vai chegar é aqui. Você mata todo o poder produtivo de uma sociedade. Isso, que é o problema, que é o que as esquerdas, elas sempre... E eu tô lendo um livro muito bom do Thomas Sowell, que é um cara tá vivo ainda, velhinho. É um cara da escola de Chicago. Fatos e falácias da economia, né? E aí ele coloca como a esquerda, ela quer excluir completamente a responsabilidade individual. Ela quer sempre culpar alguém ou algo, né? Então, por que os países de terceiro mundo, por exemplo, são pobres? Porque eles foram explorados pelos países desenvolvidos. Por que os países desenvolvidos são desenvolvidos? Porque eles exploraram os países pobres. Tá, e os países que, sei lá, e o Brasil e a Coreia do Sul, que já tiveram o mesmo índice de pobreza? E agora a Coreia do Sul explica agora a Coreia do Sul ser a Coreia do Sul e o Brasil ser o Brasil? E os países que nunca tiveram contato com nações desenvolvidas e são subdesenvolvidos da mesma maneira? Então, eles sempre querem um inimigo externo, uma causa externa. É sempre alguém que é culpado. É aquela mentalidade que o George Orwell fala em 1984, né? Sempre tem o Goldstein, que é o inimigo. Por que isso está acontecendo de ruim? Durante muito tempo, né? O Lula falava que eu peguei uma herança maldita da FHC. Puta que pariu, o cara pegou o plano real, lei de responsabilidade fiscal, pegou o setor de telefonia bombando, pegou boom de commodities, pegou o tripé macroeconômico,
Meu Deus, que herança maldita é essa que ele pegou? Ele pegou um país que tinha inflação de... Sei lá, o cara ia com a maquininha lá trocar o preço todo dia e saiu de um país que tinha confisco de poupança, de pobre, e herdou um país com uma moeda, com $1, 1 a 1, com real... E aí se chamava de herança maldita. Imagina o que o Lula não vai fazer se ele pegar agora a herança do governo Bolsonaro. Ele vai falar aí, pra meu pandemia, Deus, né? qualquer coisa que acontecer, ele vai falar, foi culpa do governo Bolsonaro, a herança do governo Bolsonaro. Verdade.